Vamos abrir as Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1 do livro de Colossenses. Graças a Deus, glória a Deus. Depois de Coríntios, depois de Gálatas, depois de Efésios, são livros bem curtinhos, 3, 4 páginas já tem passado. Tem deles que 2 páginas já tem passado. Todos encontraram? Capítulo 1 de Colossenses, o versículo, eu vou ler a partir do versículo 12, que diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus, glória a Deus. Deus, amado irmão, diz a Escritura, Ele nos fez idôneo, Ele nos fez capaz de ser participante da herança dos santos na luz. Graças a Deus. Por que Ele nos fez participante? Porque a salvação é um dom de Deus, é algo realizado por Deus. Nenhum de nós temos a capacidade de sermos salvos por nós mesmos, pelas nossas próprias ações, porque nós todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o ser humano já nasce separado da glória de Deus. Pode ser uma criançazinha recém-nascida, ele não tem a consciência ainda, mas ele já nasce separado da glória de Deus. Mas enquanto ele for inocente, ele está livre de condenação, mas crescendo, se tornando consciente, depois de alguma idade, então ele também, como diz a Escritura, está separado da glória de Deus, porque é o Senhor, é através da glória do Senhor, quer dizer, a glória do Senhor nós estamos em comunhão com Ele, para que o poder dele seja operante em nós, e isso não acontecia. Aqui no versículo 2 diz que Ele nos tirou da potestade das trevas, então Ele nos tirou da mão do inimigo. Nós estávamos roubados, saqueados, nós estávamos verdadeiramente nas trevas, sem luz, sem Deus e sem salvação. Mas nós não tínhamos esta capacidade, porque nós estávamos separados de Deus. Então, Deus, com muito amor com que Ele amou o mundo, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou, Ele tirou de um local que nós estávamos de condenação, onde nós éramos escravos, onde nós estávamos com a nossa mente totalmente inoperante para o poder de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Será que nós sabemos verdadeiramente reconhecer a dimensão disso que Deus fez? Hoje, sendo luz, nós temos esta consciência. Ele nos tirou das potestades das trevas, do poder de Satanás, do inimigo de nossas almas. Ah, mas eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não fazia... Mas a Bíblia diz que o ser humano já nasce separado de Deus. E por isso que a gente vê tantos absurdos, tantas pessoas que cometem tantas barbáries, não é verdade? Por isso, porque a pessoa está distante de Deus, o poder de Deus está inoperante, está separado da glória de Deus. Mas Deus, com muito amor com que Ele amou, Ele gerou. Jesus veio ao mundo gerado pelo amor de Deus. Jesus é o próprio amor de Deus. Ele é a personificação do amor de Deus. Então, irmãos, isso é muito grandioso. Nós temos que ser agradecidos, muito agradecidos, reconhecer, porque é necessário nós entender, irmão, que existe o inimigo, que existem as trevas, e nós não podemos dar brecha, nós temos que nos posicionar como luz, no falar, no pensar e no agir. Porque não pense que quando nós estamos no nosso dia a dia, se nós não vigiarmos, ter essa consciência que existe um reino de trevas, e que essas trevas é para tirar a pessoa da presença de Deus. Então é necessário nós reconhecermos, para poder Deus nos dar essa autoridade. E quando nós não temos essa consciência,
Temos uma vaga consciência, mas é necessário entender que nós somos soldados, nós estamos numa batalha, numa guerra. Não pense nenhum de nós que enquanto nós estamos na nossa casa, bonitinho, fazendo nossas coisinhas, satisfeito, alegre, cantando um louvor, mas de repente, na primeira oportunidade, nossa boca pronuncia palavras que misericórdia, e o coração vai todo sujo, e Deus vem desse coração. Por um acaso ele vai receber um louvor de um lábio sujo, de uma pessoa que se diz que é servo, mas que age como ímpio. Isso é para mim e para cada um de vocês, irmão, meditar nisso. A vinda do Senhor está próxima. E a nossa vida cabe a Deus, só Ele sabe o dia que nós vamos partir. Então nós não podemos perder tempo aqui com coisas insignificantes. E nem vivermos uma vida como se nós fossemos só pessoas religiosas. Tipo, que a gente faz aquela oração, aquela reza, beleza. Aí eu vou à igreja, tirar os pecados, eu fico tão leve. Que bom, né? Mas continua na prática das coisas erradas. Não se conscientiza de que há um poder nas trevas. Há um mundo espiritual. E o mundo espiritual é tão real quanto o mundo visível. Só que, para nós vermos esse mundo espiritual, temos que ter a mente de Cristo. Temos que ceder, dar o nosso coração, a nossa mente, para Ele nos trabalhar em nós e nos modificar. Tirar os velhos hábitos, porque Deus trabalha em nós à medida que nós também cedemos a Ele, à medida que nós desejamos, que nós queremos mudar o linguajar. Gente, tem pessoas que se dizem serva de Deus, que quando abre a boca, às vezes vem lágrima nos meus olhos. Eu também erro, eu também às vezes falo, não vou mentir, mas eu me esforço, não por meu próprio, reconheço a minha incapacidade e busco a ajuda de Deus, do Espírito de Deus. Porque se nós, que somos servos do Senhor, precisamos levar essa vida de comunhão com Ele. Se nós levamos uma vida só da igreja, que é bom, a pregação é uma maravilha. As pregação que vem aqui desse altar, meu Deus do céu, só não salva se nós não praticar. Acredito até eu que se nós estiver aqui, sair convertido, se morrer daqui para casa, está salvo. Mas quando chega em casa, vai enxovalhar a alma no dia a dia, precisa ter cuidado. Nós somos povo escolhido, selecionado por Deus. Deus, Ele é um Deus que Ele não habita onde tem injustiça. E Deus quer que nós sejamos instrumentos dEle, amada igreja. Os dias estão maus, precisa nós se conscientizar disso. É preciso nós tomarmos consciência de quem nós somos, de onde nós vivemos, das potestades, das trevas. O inimigo era lá que estávamos assentados, sem salvação. Não tinham direito de ver a face de Deus. Então, esse é algo que é para a pessoa ter sentir gratidão. Uma gratidão convicta no seu coração. Ter uma mente transformada pelo poder de Deus. Ser um altar para que Deus possa habitar em nós. Claro que nós somos pequenininhos. Claro que nós não temos a capacidade de um grande pregador. Mas nós, para Deus, Ele vê o nosso interior. Ele vê o nosso interior. É claro que a gente não pode... se comparar, porque existem as hierarquias, é bem verdade, o pastor e os demais, né? Primeiro vem o pastor e demais os diáconos, eita, glória a Deus, os presbíteros, mas diante de Deus, a nossa santidade é igual. Se nós achar que nós sermos assim tão pequenos, né? Às vezes isso é insignificante, porque o ser humano, às vezes a gente tem esses sentimentos. Alguns nem tanto, né? Mas às vezes a gente tem uns sentimentos negativos, né? Mas é preciso a gente buscar em Deus, a gente reconhecer e se lembrar que nós temos um valor, nós somos filhos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, olha o tamanho do amor de Deus, se faz homem na pessoa bendita do Senhor Jesus, para nos salvar. Jesus não nasceu para vir só se mostrar ao mundo, não. Foi o nosso pecado, o amor de Deus, que constrangiu a Deus enviar o seu Filho para morrer por nós, para nos dar uma salvação. E é preciso a igreja se conscientizar. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra. Santidade é construída no dia a dia, é no lar, é na casa, é na escola, é na rua, é no transporte, é na igreja, é onde você for. Deus é santo e Ele requer de nós santidade. Santidade você pode se meter em qualquer buraco, mas aqui dentro tem que estar limpo, tem que estar puro, Ele tem que habitar, Ele ser o governante da nossa vida. Deus não quer uma igreja caída, fraca.
Ele quer uma igreja poderosa na unção e no poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é conosco, se nós totalmente for obediente a Ele, sensível à sua palavra, porque é preciso nós temermos a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, busque a Deus que Ele vai lhe dar a direção e Ele vai fazer você sentir a presença do Espírito Santo para lhe conduzir. Graças a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que amor imenso, que amor maravilhoso esse, um amor incondicional. Ele não se importou, não olhou para os nossos defeitos, Ele olhou para o nosso coração, Ele olhou para a nossa vida destruída, acabada. O inimigo deitava e rolava, fazia de nós gato e sapato, e nós se achando tal. Eu mesmo falo por mim, era talzinha, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não danço. Olha só, e separada da glória de Deus. Então Deus disse assim, não é assim não, minha filha, você vai saber o que é bom para tosse. Um dia que você souber a verdade, quando chegar o meu tempo, eu vou me revelar para você. E quando eu tive esse encontro com Deus, quando Ele veio ao meu encontro, aí eu vi o quanto eu sou pecadora, tanto quanto aquele prostituto vagabundo que não serve para nada, que mata e que rouba. Porque todos esses que praticam essas coisas assim, é o inimigo que leva a isso. Então não importa, pecado não tem pecado, nem pecadão não. Não tem classe de pecado não, pecado é pecado. Pecado separa o homem de Deus, não importa a classe de pecado. Porque Deus, Ele é justiça. Então agora nós temos que ver uma vida justificada pelo ato da salvação, pelo o ato do Calvário do Senhor Jesus, morrer por nós, se fazer homem. Onde Jesus morreu por nós, hoje nós temos a revelação da palavra, temos o Espírito Santo para nos direcionar, para nos dar sabedoria, para nos dar o conhecimento. E muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós não praticamos aquilo que Deus requer de nós, não praticamos o ensino da palavra. A gente vem ao culto, Deus orienta, fala conosco. Muitas vezes a gente chora aí na cadeira, nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou pecar isso. E passa o tempo e volta a pecar. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, mesmo no decorrer do tempo eu fui me familiarizando com a Bíblia, eu vi que todos pecavam de Jesus, Davi, né? Salomão, sábio, todos pecam, justamente para isso, para que nós sejamos justificados por Ele, né? Senão assim nós, eu pelo menos não peco. E não pode ser assim, né? Porque se nós tivéssemos essa capacidade, como eu falei, Jesus não teria morrido para nos dar a salvação. E graças a Deus. Então, Ele nos fez idôneos, o Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus, graças a Deus. Então, nós temos uma herança que é uma salvação eterna, que vamos habitar com o Pai, onde não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter nada de ruim. Então, nós vamos ser totalmente outras pessoas regeneradas, porque ainda nós estamos na carne. Mas quando o Senhor Jesus voltar na regeneração dos tempos, diz a Sagrada Escritura que esse corpo pecaminoso, ele vai ser, que é corruptível, que se deteriora, que pega, ele vai ser incorruptível. Então, ele vai ser um corpo glorificado, então não vai ter mais pecado, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas. Então é para isso que Deus tem nos preparado, para fazermos parte desse reino, para sermos pessoas idôneas, né? Então a salvação ela é desenvolvida dia a dia. E a vez na caminhada, irmão, vou falar por mim que já tenho 65 bem vividos, os meus 25 anos, porque os meus 65 anos, aliás, porque ai, me deram, hein? Glória a Deus. Porque desde menina eu fui sofrida, filha de pais agricultores, sofrido mesmo, alto grau de pobreza. E nunca desfrutei muito da vida, não. Mas sempre batalhei, ajudando a minha mãe. Eu nunca fui a pessoa que está parada em carro, sempre graças a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele não olha se você é pobre, se você é rico, se você é feio, o que é que você é. Ele olha para o coração. E Ele via aquela mulher, aquela jovem, aquela menina, e agora já, que eu tinha 41 anos quando eu aceitei o Senhor Jesus, então Ele se compadeceu do meu estado, porque Ele via o meu interior, e Ele se revelou para mim, e graças a Deus,
eu disse sim para Deus, né? E hoje estou aqui com gratidão no coração, com muitas falhas, como todos nós falamos, mas grata a Deus, porque esse amor de Deus é que nos tirou das trevas e nos levou para, né, o reino do seu amor. Quer dizer, o reino de Deus é só amor. O amor de Deus não é como o nosso amor de mãe por filho, pessoas que a gente gosta. Quer ver que a gente ama muito uma pessoa e tem a mania de a gente relevar as faltas. A gente passa a mão na cabeça, porque é natural, a gente não quer que ninguém diga algo contra quem a gente gosta. Embora às vezes a gente, na cara, na lata, a gente até diga. Mas a gente não quer que ninguém fale. Mas a Deus não, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é um amor justo. É um amor justo. Ou nós se encaixa na palavra, ou então estamos cortados, né? Então a gente sabe disso, porque Deus não engana não. Deus, Ele é verdadeiro. A palavra de Deus, quando a gente lê, quando a gente medita, a gente reconhece perfeitamente que Deus, Ele é um Deus justo. É por isso que nossas ações têm que ser justas. E quando Deus diz que nós nos chama de justos, não é que nós temos que ser justos por nós mesmos, não. É porque quem serve ao Senhor, é a sua palavra, a gente segue os ensinamentos e pratica no dia a dia, para a gente ter uma vida agradável a Deus. Então, nós somos justificados por isso, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E agora nós temos este conhecimento de que agora nós éramos trevas e hoje somos luz. E que para permanecer na luz, nós precisamos seguir a obediência. Primeiro você tem que crer, porque você não vai obedecer se você não crer, né? Você crê, você obedece e pratica. Então, é uma prática. E essa prática é pelo resto da nossa existência. Enquanto nós tiver vida, então nós temos que praticar. E é muito bom praticar a palavra de Deus, porque quando a gente faz as coisas corretamente, ou também quando a gente erra, que a gente reconhece, que a gente se corrige, a gente sente aquela paz, a gente sente que está bem com Deus. Então é muito bom, é muito maravilhoso. A gente ter comunhão com os irmãos, com a igreja, né? Até mesmo no dia a dia, as contendas de casa, porque nós convivemos com pessoas da nossa própria família que ainda são trevas, né? E a gente tem que saber relevar, ter amor, saber perdoar essas pessoas, para que a gente não perca a comunhão com Deus, que um dia nós fomos também, né? Nós também fomos trevas, um dia também a gente já esteve perdido. E Deus, quem pode salvar o pecador é Deus, somente Deus, porque nós não fomos salvos porque nós fôssemos melhor do que eles, não. Nós não podemos nunca esquecer de onde nós vimos, né? Viemos do pecado, viemos do mundo, viemos das trevas, das garras do inimigo, e hoje, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, somos luz. E seremos luz se tão somente nós continuarmos a crer e a obedecer. Graças a Deus. Então é muito maravilhoso. O povo de Deus é um povo lindo. É maravilhoso servir esse Deus. É muito bom servir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele é assim. Nos tirou do potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, a base do reino é justiça, né? Justiça, retidão, amor, porque tem atributos de Deus que são intransferíveis, mas amor, fé, perdão, são atributos de Deus que Ele transfere para a igreja, para aqueles que são salvos. Porque nós não tínhamos, observe, nós não tínhamos amor. O amor nosso era o amor de que agradava a nós amávamos, né? E hoje não, o amor de Deus é diferente. Esse amor que é derramado no coração do crente, do salvo, né, que é derramado pelo Espírito Santo, esse amor é diferente. Ama a todos igualmente. A gente não encobre, entende as faltas, vê as faltas de quando a gente tem, mas também a gente perdoa. É um amor que faz toda a diferença. É um amor que não julga, como está escrito lá em Coríntios 3, né? É um amor que é sofredor. Sofre quando vê, né, coisas que não são condizentes com a vontade de Deus. Quando a gente vê alguém nas trevas, a gente sofre, a gente chora. Porque o amor de Deus é assim, é um amor benigno. E é esse amor que Ele tem derramado no coração da sua igreja. E que esse amor cresça cada dia. Nós não podemos nunca esquecer isso. Que o amor, como diz a palavra de Deus, como amor, cobre uma multidão de pecados. Foi o que Deus fez com nós. O seu amor cobriu uma multidão de pecados, né? E glória a Deus por isso. E graças a Deus. Louvado seja teu nome. Ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quer dizer, pela morte, crucificação do Senhor Jesus. A saber, a remissão dos pecados. Então, a remissão do nosso pecado foi Jesus que pagou. Ele conquistou naquela cruz. Ele nos tirou
do mundo, das trevas, da mão do inimigo. E é necessário, amada igreja, amados irmãos, a gente ter um cuidado para nós não dar, porque quando nós desobedecemos a Deus, ou fazemos algo errado, nós estamos dando legalidade do inimigo. O inimigo só entra em nossa vida se nós der brecha. E nós não podemos dar legalidade a ele, porque aí ele deita e rola. Porque Deus é amor, mas o inimigo é destruição, né? Deus perdoa, Deus fala ao nosso coração, Ele usa a palavra, Ele usa um louvor, até numa conversa, um irmão Ele usa para nos corrigir. Já o inimigo não, o inimigo cega, o inimigo, né, ele é trevas, então a gente tem que ter esse reconhecimento no nosso coração. E graças a Deus que Deus, com esse amor tão imenso, tem salvado, tem libertado, tem dado vitória, tem passado por luta, porque as lutas fazem parte da nossa vida. Todo ser humano passa por luta, mas existem batalhas espirituais que é preciso estar bem firmado em Deus para a gente ser vitorioso. Porque nós, no nosso dia a dia, nossa vida, a minha é bem comum. A minha vida como você que diz, é uma água com açúcar. Mas graças a Deus que a água, né, é necessária. E o açúcar um pouquinho também é gostoso. É doce, glória a Deus. Então, é isso que Deus requer de nós. Integridade, sinceridade, entrega a Ele, né? Que nesse culto que o pastor está realizando na segunda-feira, que cultos maravilhosos, né, irmão? Ali a gente senta a presença de Deus, renova a gente, porque a presença do Senhor invade o nosso ser. É maravilhoso, e a gente precisa ser revestido. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, da força de Deus. Revestido da força de Deus. E para nós sermos revestidos da força dele, do Espírito, nós temos que estar perto dele, nós temos que estar buscando a ele. No dia a dia da nossa casa nós buscamos, mas na igreja é bem diferente. A igreja é maravilhosa, é um momento exclusivo para ele, o Espírito Santo tem liberdade. Se nós dermos lugar, se nós tivermos falha, e a gente se corrige aqui, Deus opera. É uma bênção, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. E é isso, irmão, a nossa vida é uma luta, é uma batalha, mas nós temos que ter isso em mente. Quem nós éramos, a situação que nós éramos de treva, de condenação, e quem nós somos hoje. Antes treva, hoje luz. Antigamente, na mão saqueada, na mão do inimigo, roubado, saqueado. Hoje, abençoado, transformado, libertado. É muito gostoso, glória a Deus. Então, a igreja do Senhor é um povo alegre. Claro que nós passamos tribulação, mas a alegria da salvação é permanente, irmão. A alegria de Deus no nosso coração é permanente, é incomparável. É algo que Ele comprou lá na cruz. E Ele nos lavou, nos remiu com aquele sangue que descia da cruz, que descia por suas faces, pelo seu rosto, é maravilhoso. Ele nos lavou, nos purificou, nos deixou alvo, uma mais alva neve, uma mais branca neve. Glória a Deus, graças a Deus, é muito bom a gente ter essa certeza no seu coração. E para que essa certeza permaneça, é preciso nós estar sempre buscando a Ele, sempre focado. Porque existem momentos que a gente tem aborrecimento, que a gente pensa que perdeu a salvação. A gente tem isso, porque Deus é justiça, né? E às vezes a gente erra, como o ser humano é falho, como nós erramos. Mesmo Deus nos amando, nós temos esse conhecimento, mas a gente é falho demais. A gente é muito falho. E Deus sabe disso. Por isso que Ele nos dá seu Espírito, que está sempre puxando nós para a rédea, está sempre puxando nós de volta para nós não ir para né? Porque Deus é maravilhoso. Ele não quer perder nenhum dos seus. Deus não quer perder nenhum dos seus. Mas também... a salvação, nós temos que ter a participação no sentido do esforço, de uma luta. Judas diz, batalhai, né? Judas batalha pela salvação. Então, nós temos que batalhar, porque tem frieza. Tem hora que você diz, eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansado. Eu vou vir depois, eu oro daqui. Deus sabe, Deus está na igreja, Deus está aqui, Deus está em todo canto. Deus está, é verdade. Mas uma coisa é eu vim para a casa do Senhor, porque eu reconheço que sou dependente dEle, eu reconheço que preciso dEle, e eu venho aqui para louvar Ele. Chego aqui fraquinho, sem ânimo, e saio revestido, saio alegre, saio contente, satisfeito, cheio da presença de Deus. É uma bênção, irmão, glória a Deus, graças a Deus. Então, que Deus e Cristo nos abençoe, amados irmãos, amada igreja, e que nós possamos sempre, continuamente, permanecer na presença do Senhor, dando sempre a preferência a Ele, em todo sentido, na nossa vida, no nosso viver. Deus, Ele tem
a primazia, sempre, sempre, em todas as situações da nossa vida. Quer ser abençoado? Quer sentir a força de Deus na sua vida? Desça na presença dele, se humilhe, reconheça quanto você é. Eu sou nada, 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 zero, 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 zero. Ele é tudo, ele te fortalece. Até a carninha velha da velhinha aqui se sente forte com a presença de Deus. É maravilhoso. Imagina a glória, gente. Oh, glória, Jesus é maravilhoso. Amém, igreja?